Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. What does the Word of God say about submissiveness? O que a palavra de Deus diz sobre ser submisso às autoridades governamentais? Será que, de fato, a vontade de Deus é que todo crente se submeta às autoridades governamentais, independentemente de qual governo estamos falando e do que quer que seja decretado? Muitas pessoas, com base na passagem das Escrituras que estudaremos nesta lição, diriam sim. A vontade de Deus é que você sempre seja submisso às autoridades. Mas quando olhamos as Escrituras, vemos que há muitos exemplos na Bíblia onde pessoas piedosas não agiram assim. Deixe-me compartilhar algo com você. À medida que nos aproximamos cada vez mais dos últimos dias, nós veremos que as autoridades governamentais se tornarão mais hostis à verdade de Deus. No fim das contas, será o governante do mundo, pois haverá um único governo no mundo, e esse governante será o anticristo. Obviamente, nunca se deve obedecer ao anticristo. Então, embora esta passagem não seja profética, ela apresenta algumas implicações do fim dos tempos que precisamos entender bem. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 13. Repetindo, Romanos, capítulo 13. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre esse assunto, elas vão para esta passagem e veja só o problema. Elas tratam apenas dos 2 primeiros versículos. E se você ler apenas os 2 primeiros versículos, tirando uma conclusão logo a partir deles, esta será uma conclusão falsa. Nós precisamos ler todos os versículos desta passagem para que tenhamos o entendimento correto. Novamente, vemos que em toda a Escritura, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, nós vemos que pessoas piedosas às vezes não obedeciam às autoridades superiores, porque o que elas decretavam, o que insistiam que alguém fizesse, era contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. Portanto, como Pedro diz, se é certo ou errado que nós devemos obedecer a você, quando ele fala aos romanos, ele diz, você pode decidir, mas não faremos mais nada a não ser obedecer a Deus. E o que eles fizeram? Eles continuaram a pregar, ou seja, os apóstolos continuaram a pregar o Evangelho. Então, a palavra de Deus é muito clara. Nós somos chamados, por fim, a prometer nossa lealdade e obedecer e a sermos submissos à liderança de Deus, não à liderança do homem. Isso é verdade quando essas duas coisas estão em conflito uma com a outra. Novamente, à medida que nos aproximamos cada vez mais dos últimos dias, haverá um conflito maior entre o que a palavra de Deus nos manda fazer e o que as autoridades superiores nos mandam fazer. Em outras palavras, prepare-se para sofrer. Esteja pronto para ser perseguido. Nós precisamos estar preparados para isso, porque é exatamente isso que vai acontecer com a comunidade crente. Vamos lá, então. Olhe comigo em Romanos 13, começando no versículo 1. Nós lemos aqui, toda alma. A expressão toda alma é hebraica. Muitas vezes no Antigo Testamento, que está em hebraico, encontramos a palavra nefesh, que significa alma, mas pode ser entendida como simplesmente um ser humano, uma pessoa viva. Então aqui vemos uma qualidade hebraica ao escolher a palavra grega que normalmente é a palavra alma. Mas aqui está se falando sobre cada pessoa. De forma bem literal, temos então
toda a alma às autoridades. Que tipo de autoridades? As autoridades superiores esteja sujeita. Repetindo, se pararmos por aqui, está muito claro. Todos devem ser submissos às autoridades superiores, ou seja, aos governos. Mas a palavra de Deus continua. Não se chegou ao final do assunto quando termina esta passagem. Então, olhe novamente. Toda alma às autoridades superiores esteja sujeita, porque não há autoridade, exceto que venha de Deus. Uma vez mais, se chegarmos a essa conclusão, isso faz parecer que todo governo foi estabelecido por Deus. O que precisamos perceber é que Paulo está falando de maneira geral, ou seja, um crente deve ser submisso às autoridades. E quando ele essa pessoa está honrando a Deus. Então, mesmo que esse governo não seja perfeito, precisamos ver que ele foi estabelecido e, se geralmente veremos o que Paulo estará falando sobre isso daqui a pouquinho. Se geralmente é um governo que impõe o que é bom, geralmente nós devemos ser submissos. Outra vez, porque não há autoridade se não vier de Deus e elas... Ele está falando sobre essas autoridades. Elas existem e continua. Por Deus, portanto, elas foram ordenadas. Olhe novamente para a segunda parte do versículo 1. E essas autoridades que, por Deus, foram designadas, elas foram estabelecidas. Agora veja o versículo 2. Aquele que resiste à autoridade, à ordenança de Deus, ele resiste. Aqui, novamente, está se falando de forma geral para autoridades governamentais, que, como veremos daqui a pouco, são boas. E o que quero dizer com isso? Bem, antes de responder, vamos ver o que a Escritura está dizendo na segunda parte do versículo 2. Veja bem. E aquele que resiste, a condenação sobre si mesmo ele traz. Perceba aqui um princípio. Deus estabelece governos, e é da sua vontade que, de modo geral, nós nos submetamos a essas autoridades. Elas são servas de Deus e estão lá em relação às ordenanças de Deus, a fim de garantir, certificar e realizar de forma geral a justiça. Portanto, aquele que se rebela, aquele que, como diz aqui, resiste a tal autoridade, este trará sobre si mesmo ou sobre si mesma o julgamento, a condenação. Agora, veja o versículo 3. Quando chegamos ao versículo 3, é que vemos sobre o que Paulo está falando. Eu mencionei de maneira geral, e podem até dizer, sabe, isso não está nas Escrituras. Quando lemos os versículos 1 e 2, nós vemos que existe uma absolutez. É verdade. Mas quando olhamos para os versículos 3 e 4, nós vemos, porque eu digo de forma geral, quer saber? Então vá para o versículo 3. Pois os governantes, eles não devem ser temidos para as boas obras. As autoridades governamentais sobre quem Paulo está falando e a quem precisamos nos submeter, o que ele diz nesse versículo 3? Pois os governantes, eles não devem ser temidos para as boas obras, mas para as más. Então aqueles a quem somos submissos são os que punem o mal e gratificam ou elogiam o que é bom. E lembre-se que, biblicamente falando, a palavra bom significa a vontade de Deus, e a palavra mal significa aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, as autoridades governamentais a quem devemos ser totalmente submissos são aquelas que estão impondo o bem e punindo o mal.
Falo daquelas a quem devemos ser submissos. Mas isso significa que elas têm que fazer isso com perfeição? Não. Mas de maneira geral, se elas geralmente impõem aquilo que é certo, que é bom, que está relacionado à vontade de Deus, então devemos ser submissos a elas no sentido mais amplo. Mas o que acontece, e logo chegaremos a este ponto, o que acontece quando um governo faz exatamente o contrário? Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Olhe novamente para o versículo 3. Pois os governantes, eles não devem ser temidos para as boas obras, mas para as más. Mas você quer viver livre do medo da autoridade? Qual é a resposta se você não quer ter medo das autoridades? Ele diz, muito bem, pratique o bem e você receberá elogios deles. Ou seja, daqueles governantes. Então, o que Paulo manda fazer? Se não quisermos ter medo deles, então que façamos o bem, e assim teremos elogios. Os governantes sobre os quais ele está falando aqui nos versículos 1 e 2 são as autoridades que exaltam o bom comportamento. E claro, elas são uma ameaça, ou seja, provocam medo naqueles que estão fazendo o que é mal. Agora veja o versículo 4. Pois uma serva de Deus, ela é para o seu bem. Ou seja, para a vontade de Deus. É isso que a palavra bom significa na Bíblia. Mas, se você praticar o mal, tenha medo. Então, mais uma vez, ele está dizendo que este governo, a autoridade governamental sobre a qual ele está falando, a quem precisamos nos submeter e aceitar, que ela é uma serva de Deus. São aqueles que punem o mal e exaltam o que é bom. Mas pergunto novamente, o que acontece quando há um governo que faz o contrário, que representa o que é mal e pune o que é bom? Obviamente, vemos muitos exemplos nas Escrituras onde há homens e mulheres piedosos que resistiram a tal governo, que não concordaram com tais leis e decretos do governo. A nossa lealdade não é ao homem, mas a Deus. Onde não há conflitos, somos chamados a ser submissos, a reconhecer esta autoridade. E como devemos reconhecê-la? Logo, logo, nós falaremos sobre isso. Mas Paulo deixa bem claro que aqueles sobre quem ele está falando são os que punem os malfeitores e exaltam, ou pelo menos enaltecem, os que praticam o bem. Veja novamente o versículo 4, onde ele diz, pois uma serva de Deus, ela é para seu bem. Mas se alguém fizer o mal, tema, pois ela não carrega em vão a espada. Ela tem uma espada, e ela não a carrega em vão, pois serve para a punição. De que punição ele fala? Do mal. Pois mais uma vez ele diz, olhe na metade do versículo 4, onde está escrito, pois uma serva de Deus ela é. Com que propósito? Se vingar com ira para aquele que pratica o mal. Eu não sei como podemos olhar para esta passagem e não ver o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que geralmente nós somos chamados a sermos submissos às autoridades. A toda a autoridade? Não. As autoridades que punem o mal e enaltecem o que é bom. E repito o que antes já disse, que à medida que nos aproximarmos dos últimos dias, você consegue ver que, independentemente do país onde você mora hoje, você vê esse país se tornar cada vez mais perverso, cada vez mais hostil aos mandamentos de Deus. Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que as autoridades governamentais estão fazendo coisas perversas ao apoiarem a homossexualidade. Quando concordam com esse engano, essa inverdade referente ao transgênero, como também muitas coisas que são contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então nós devemos apoiar essas ideias? De maneira alguma. Nós nos posicionamos contra essa ideia.
não nos comportamos de maneira injusta. E nós veremos que Paulo vai nos ensinar de forma muito clara o que devemos fazer e como devemos implementar a verdade de Deus em nossa vida. Veja agora o versículo 5, onde lemos: Portanto, é necessário que sejamos submissos. Repetindo, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da ira. Ou seja, não faça isso apenas por causa do medo da punição, mas também por causa da consciência. Mas o que isso significa? Bem, nós já falamos sobre a palavra consciência antes e sabemos que está escrito lá atrás, no livro de Romanos, que Deus deu a cada pessoa uma consciência. E através dessa consciência, Deus nos fala, em geral, da sua vontade. Nós podemos aprender através da consciência, falando em termos gerais, o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. O que está de acordo com a vontade de Deus, o que é contra a vontade dele. Eu digo em geral, por quê? Porque o que é superior à consciência é o Espírito Santo. Quando você o tem em sua vida, quando ele guia você, e eu estou falando novamente do Espírito Santo, quando ele te convence, e a Bíblia diz que ele é um professor de justiça, ele revelará a você toda a verdade. Portanto, que o Espírito Santo tenha morada em sua vida. E você só poderá receber o Espírito Santo pela fé no Evangelho, quando aceitar o Messias em sua vida. Quando isso acontecer, então o Espírito Santo vai guiar você de maneira muito melhor do que a consciência. Mas Paulo diz aqui que, em geral, somos chamados a sermos submissos não apenas porque nós não queremos ser punidos, mas de acordo com a consciência. Ou seja, precisamos concordar com Deus que essas coisas são corretas. Agora, versículo 6. Pois, por conta disso, também você paga impostos. A palavra usada aqui para pagar significa você faz por completo. Isto é, você vai e paga todas as suas obrigações. Todas as suas obrigações financeiras para com o governo. Por quê? Ele nos responde no versículo 6. Pois são servas de Deus para atenderem a esse mesmo propósito. O que quer dizer que, mais uma vez, Paulo não está falando sobre qualquer autoridade governamental, mas ele está falando especificamente sobre aquelas que têm consistência, que tratam daquilo que é adequado, daquilo que protege as pessoas, como a polícia e os militares e os tribunais que, de maneira geral, apoiam a justiça, pois temos esta lei natural que é muito parecida, mas em sua totalidade, mas que é parecida com a lei de Moisés, o que significa que nós entendemos que roubar não é bom, que assassinar não é adequado e que aquela não é a maneira correta de se falar. Então, nós temos essas leis naturais que, em geral, de acordo com a consciência, as pessoas, ou a maioria das pessoas, concorda que essas coisas são adequadas. A maioria das autoridades superiores, até certo ponto, adotam essas coisas. Elas punem aqueles que roubam, elas colocam na prisão aqueles que matam, ou elas exercem a maior pena sobre aqueles que tiram uma vida. Existe um princípio geral dentro dos governos que vemos também refletido dentro da lei de Deus. Daí, por causa disso, somos chamados a ser submissos. Mas, mais uma vez, quando as autoridades são hostis às coisas de Deus, quando elas punem o que é bom e recompensam o mal, é claro que nós somos chamados a nos posicionar contra isso. Vejamos, por exemplo, Daniel. Quando havia um decreto dizendo que o povo de Israel não podia orar a Deus, mas apenas a imagem que foi construída, o que Daniel fez? Conforme sua tradição, ele ia 3 vezes por dia, enfrentava Jerusalém e orava.
E quando veio aquele decreto dizendo que era proibido, Daniel parou de fazer isso? Não, ele não parou. Nas Escrituras, nós vemos inúmeras vezes exemplos de pessoas que não se submeteram a decretos governamentais ímpios, mas que permaneceram fiéis a Deus. Como eu disse, isso vai ser mais importante nos últimos dias, quando governo após governo e, finalmente, o anticristo estiver governando. Voltemos ao versículo 6. Pois, por causa disso, você também paga impostos, pois são servas de Deus para atenderem exatamente sempre a isso mesmo. Ou seja, elas continuamente fazem isso. Agora, versículo 7. Portanto, pague tudo o que deve. A quem você deve temor? Tema. A quem você deve impostos ou tributos? Pague os impostos e tributos. A quem você teme? Tema. E a quem você deve honrar? Honre. Está muito claro que não devemos dever ninguém, mas que devemos, com humildade, obediência e submissão, render aos outros o que eles merecem. Impostos para aqueles a quem devemos pagar impostos. Tributos para aqueles a quem devemos pagar tributos. E também honrar ou temer aqueles que merecem nosso respeito e nossa honra. É isso que Paulo diz. Devemos ser obedientes a essas coisas. Porém, repito, isso é em relação aos governos que defendem o que é bom e estão em oposição às coisas que são más. Entretanto, como nós estamos vendo nos dias de hoje, ao nosso redor, governo após governo está se voltando para a maldade. Portanto, somos ordenados por Deus a sempre obedecê-lo. Vamos dar uma olhada nesse último versículo que vamos tratar nesta lição, o versículo 8, pois ele nos dá muita informação. Paulo diz mais uma vez com relação a não dever. Não devam nada a ninguém a não ser, e o que ele nos ensina aqui é muito importante, a não ser o amor de uns pelos outros. Quando você ouve o amor de um pelos outros, o que vem à sua mente? Bem, esse mandamento que encontramos no livro de Levítico diz: você deve amar a seu próximo como a si mesmo. Nós vemos em toda a Escritura que esse é um mandamento fundamental que Deus nos dá para amarmos uns aos outros. O que entendemos aqui é que Paulo nos diz, no livro de Gálatas, que este mandamento de amar uns aos outros é a essência dos mandamentos de Moisés. Eu já disse muitas vezes e repito agora que, quando olhamos para a lei que o Messias ensinou, quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento, ele falou sobre o amor. Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua essência. Depois ele deu um segundo mandamento, que é parecido com aquele, e que significa que é o segundo não em ordem, mas em importância. E qual é esse mandamento? Ve'ahavta l'rei aha kamoka. Ou seja, amar a seu próximo como a si mesmo. Os dois mandamentos, tanto se falamos sobre o primeiro. Ve'ahavta el Adonai Elohecha bekol frau vekona verha. O vekon meudeha, que significa amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Este é o primeiro mandamento. E como ele começa? Ve'ahavta. E o segundo? Ve'ahavta l'rei aha kamoka. Começa do mesmo jeito. Você deve amar. Então, quando lidamos com o fundamento dos mandamentos de Moisés, qual é esse fundamento? É amar. Antes de mais nada, nós amamos a Deus. E como demonstramos esse amor a Deus? Amando o nosso próximo, amando aos outros. Então, Deus, por que eu mudei? É porque eu reconheço que Deus me amou primeiro. Como diz a Escritura, quando ainda éramos pecadores perdidos em nossos pecados, Deus demonstrou seu amor por nós. Como? Enviando a este mundo seu Filho unigênito, Messias e Yeshua, Jesus Cristo,
para pagar o preço por todos os meus pecados e todos os seus pecados. E como João diz em sua primeira epístola, pelos pecados do mundo. Não há nenhum conceito bíblico sobre alguma expiação limitada. Isso é uma mentira da teologia reformada. O que as Escrituras dizem é: Deus amou tanto o mundo, todo o mundo, que Ele quis cuidar de todos os pecados. E como Ele fez isso? Enviando seu Filho unigênito a este mundo para pagar o preço, para derramar seu sangue, para morrer recebendo a punição completa pela violação da lei. E o que entendemos disso? Que a morte não poderia vencê-lo, Ele que é justo. Portanto, Ele ressuscitou dos mortos, ou seja, a mesma vitória na vida que nós podemos ter ao confiarmos nele. E quando assim fizermos, nos tornaremos novas criaturas. O que a Bíblia revela? Como novas criaturas, vamos caminhar no Espírito e não na carne. E como resultado, vamos cumprir, como Paulo diz antes nesta epístola, no capítulo 8, versículo 4, que vamos cumprir a justiça da lei. E é disso que Paulo fala no versículo 8. Olhe novamente. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo. Observe como ele conclui: este tem cumprido a lei. Então, quando olhamos para as Escrituras, vemos uma coisa muito claramente que é amar uns aos outros. Porque Deus primeiro nos amou. Nós recebemos o amor de Deus em nossa vida. E agora temos a capacidade, pelo Espírito de Deus, de viver de acordo com a ordem de Deus e demonstrar a essência de Deus, amando aos outros como a nós mesmos. E quando fazemos isso, nós cumprimos a lei. Porque a principal característica da lei de Deus, e estou falando sobre a lei de Moisés, é o amor. Nós sabemos que primeiro Israel foi resgatado do Egito. Depois, eles caíram e receberam aquela lei. Por quê? Porque é quando somos submissos às instruções de Deus que expressamos e mostramos a redenção que recebemos pela fé. Que pena, estou sem tempo. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Until next week. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.